Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo. Nesse vídeo eu queria compartilhar com você uma questão que é bíblica e teológica. O que é a Trindade? Deus, ele existe ou subsiste, como normalmente se encontra nos livros, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia assim revela, principalmente no Novo Testamento, falando explicitamente da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que os discípulos então ensinassem aos outros discípulos, aqueles evangelizados, todas as coisas que Jesus os havia ensinado, e que eles soubessem que Jesus estaria com eles em todo o tempo. Nós temos também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro falando aos estrangeiros dispersos no Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia, dizendo a eles de imediato que eles, como igreja, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, nós observamos na primeira carta de Pedro a fórmula trinitariana. E também o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6, onde ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É óbvio que ele vai enfatizar a pessoa de Jesus Cristo, porque é Cristo quem lhe dá a mensagem. Mas a fórmula trinitária está presente não somente em João, como nós vimos em Pedro, e também em Mateus, explicitamente: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obviamente que na igreja primitiva o entendimento era de que Deus subsiste em 3 pessoas. Deus, ele é uma única essência. Deus é uma única substância. A substância divina, ela é simples. Ela não pode ser nada além do que divina. Porque se for algo além, Deus é menos do que ele é. Nós, por exemplo, somos seres, vamos dizer num primeiro momento, dicotômicos ou tricotômicos. Nós temos elementos que nos compõem. Veja, nós temos o elemento material, numa perspectiva mais dicotômica, e o elemento espiritual. Então nós somos corpo e alma, ou corpo, alma e espírito. Observe, essa junção de coisas faz com que nós não sejamos elementos simples. Os anjos têm uma substância espiritual, mas obviamente que os anjos têm algum corpo espiritual. Né? Porque os anjos, eles têm uma forma, os anjos, eles aparecem, eles têm tempo, né? Os anjos, eles não sabem de tudo imediatamente, eles precisam pensar. Se eles precisam pensar, inclusive para aprender, então os anjos, eles são substâncias compostas, eles não são substâncias simples. Somente Deus é substância simples, é divino. Então a divindade, nós imaginamos que ela não tem nenhum tempo nem espaço. A divindade, ela não pode ser restrita a um tempo nem a um espaço. Do contrário, ela não seria divina. A divindade pressupõe ilimitação. É essa ideia que os medievais já tinham para falar sobre perfeição. Por exemplo, quando o clérigo Anselmo de Cantuária falou que Deus é o ser acerca do qual nada de maior pode ser concebido. Porque Deus, ele é
mais do que qualquer coisa possível de ser pensada. Por que Deus é mais? Porque Ele é ilimitado. A ilimitação não pode ser aprendida. A ilimitação ela pode ser vislumbrada, mas não apreendida. Podemos falar sobre ela, mas nunca abrangê-la. Então Deus é ilimitado. É isto que quer dizer para os medievais perfeito. Deus é perfeito não no sentido de ser belo, não no sentido de ser reto, não no sentido de ser perfeitamente circular. Essas perfeições elas são particulares. Deus é perfeito no todo, absolutamente. Então essa perfeição da divindade ela está presente na Bíblia, porque Deus na Bíblia aparece como onipresente, todo presente, Deus aparece como onisciente, que sabe todas as coisas, e Deus aparece como onipotente, ou seja, Ele pode fazer o que Ele quer. Deus pode fazer aquilo, inclusive, que para nós é impossível. Não há nada que lhe seja impossível. Dentro de tudo que é possível de ser feito, Deus assim poderá fazer. Quando a Bíblia diz no Apocalipse que Deus é aquele que era, que é e que há de vir, ele está falando simplesmente na ilimitação de Deus. Não fica bem colocar aquele que será. É por isso que João coloca aquele que há de vir. Era, é e há de vir. João também fala sobre os 7 espíritos que estão diante de Deus. Até nisso nós vemos a onipotência, a onisciência, porque 7 para o judeu é um número de plenitude. O que João está querendo dizer é que o Espírito habita diante de Deus plenamente, como ele não habita em nenhum outro lugar, até porque ele não pode fazer por causa da limitação das coisas. Deus, através do Espírito, habita em nós, sim. E essa plenitude do Espírito em nós, ela vai até minha limitação. O Espírito não está habitando plenamente nele, em relação a ele, na minha vida, porque não dá. Eu sou um ser finito. Então o Espírito habita plenamente em Deus. Na presença de Deus, isso está através daquela iconografia religiosa que João viu na visão espiritual das 7 lâmpadas que estão diante do seu trono. Por fim, ele faz uma menção a Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o soberano dos reis da terra. Essa ideia de colocar Jesus como rei, Senhor, é fundamental, porque Deus é Senhor, Deus é rei, Deus é soberano. Então observe que a fórmula trinitária está presente no livro do Apocalipse de uma maneira majestosa. Deus Pai, o que era, o que é e o que há de vir. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono, falando da plenitude do Espírito Santo. E Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano dos reis da terra. Agora, a Trindade, se ela pode ser análoga a algum exemplo da terra, ela pode para termos didáticos, mas ela não pode ser compreendida por nenhuma analogia, porque não há nada que seja como a Trindade. Então, quando você fala que a Trindade é como o compartilhamento de uma substância por 3 pessoas, está errado. Porque imagine Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles são 3 homens, porque eles compartilham a humanidade. É por isso que dizemos que a substância essencial desses 3, ela está neles no plural. Nós podemos dizer de maneira adjetiva que eles são homens, não que eles são homem, porque eles não englobam a totalidade da humanidade. Então Pedro, Tiago e João compartilham a humanidade, sendo portanto homens. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não compartilham a divindade, eles são a divindade. E é aí que consiste o mistério. Pai, Filho e Espírito Santo, eles não se confundem entre si, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, e assim sucessivamente. Nenhum é o outro, mas os 3 são Deus. Então, se eles não compartilham a divindade, eles são a divindade. E é por isso que nós dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são deuses, mas Deus, no singular. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Eles são um. E a melhor maneira de nós ilustrarmos isso, para que a racionalidade humana possa compreender como é que a interoperação das pessoas da Trindade é através de um triângulo. Um triângulo equilátero, ele possui lados e ângulos idênticos.
Então esse triângulo existe através da formação. Esses três ângulos, eles são idênticos em quaisquer posições que um triângulo ele fique, ele denotará equidade, igualdade, de modo que a Trindade ela é vista como sendo essa estabilidade unívoca perfeita, onde a essência das pessoas ela é a mesma e não compartilhada como é nas demais coisas. É por isso que nas coisas nós temos planetas, cavalos, homens, pedras, rochas, né, de diversos tipos, embora eles sejam do mesmo tipo e detenham a mesma substância de gênero, de espécie, essa substância ela é compartilhada. Na Trindade ela não é compartilhada, ela é unívoca, de maneira nenhuma análoga, não pode ser comparada, é uma e una. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, por que eu estou falando sobre a Trindade? Porque a Trindade é um desafio para muitas pessoas, para professores, alunos, para pessoas que estão servindo a Deus, querem saber mais sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e têm dúvidas sobre a Trindade. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a elucidar pelo menos aquelas questões que são primárias em relação à Trindade. O nosso Deus é uno e triuno. É assim que nos revela a Escritura. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a nossa vida, nos faça prosperar em seu caminho, em nome de Jesus.